primeira coisa, se tiver possibilidade, né, de ter uma rede de apoio, delegue. Porque o que acontece? Eu falo que faça aquilo que depende exclusivamente só de você, que é amamentar. O resto, se você tiver possibilidade de ter uma rede de apoio, deixe na mão da sua rede de apoio. Então, arrumar a casa, lavar a roupa, fazer a comida, cuidar do animal de estimação, enfim, todas as outras coisas, né? Os cuidados com o bebê também. Então, dar banho, trocar a fralda, inclui o pai aí, o companheiro, né? Enfim, nesse processo, para que a mãe fique realmente focada no processo da amamentação, que já é um processo muito onoroso. Olá, bem-vindos ao podcast Vida Nossa, Nossa Vida, onde exploramos as histórias e experiências que moldam o nosso cotidiano. Eu sou a Thaisa Costa, médica gastroenterologista, mamãe dos pets Albert e Sebastião e do Pedro, né, humano. Eu tô aqui com a minha amiga e o Mogino e a gente vai explorar esses vários papéis que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? A gente é mãe profissional, enfim, multivariada. Isso mesmo. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mogino, eu sou especialista em ultrassonografia geral, mãe da Sara e da Laura. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a maioria de nós tem como desafio na vida. Esse tema é a amamentação, gente. Desafios e descobertas. O que vocês acham? Tem muita coisa para ser falada, para ser descoberta. E a gente vai receber quem? A gente tem a honra de receber a Bianca Marques, né? Ela é enfermeira especializada em amamentação. Ela é pós-graduada em neonatologia na Universidade Federal de São Paulo. A Bianca hoje só trabalha com consultorias, né? Empoderando e orientando as famílias nessa jornada do cuidado aí com seus bebês, para que eles, né? Para que as famílias consigam superar aí os maiores desafios da maternidade e da paternidade, né? É importante falar, ressaltar isso. Não é só a mamãe, né? Tem toda uma família envolvida. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E realmente são vários desafios, né? E incluir os pais é muito importante, porque o pai tem um papel fundamental, né? E como, com certeza. Né? E vou começar. Posso? Sim. Então, como todo mundo já sabe, né, a gente começa a compartilhar as nossas histórias. Eu vou falar um pouquinho da minha história, aí se puder compartilhar dela. Mas eu queria começar com você. A gente sabe que você ainda não é mamãe, mas conta pra gente alguma experiência de uma paciente que te marcou muito nessa jornada da amamentação, porque literalmente é uma jornada, né? É uma jornada desafiadora. E o que a gente mais enfrenta é que a amamentação ainda é divulgada como muito intuitiva. E isso impacta grandemente na expectativa que as mães carregam com si, né? E eu acredito que, assim, tenho vários casos para compartilhar, mas os que mais me marcam são aqueles em que a família tem uma expectativa muito grande de amamentar e acontece algum desafio no meio do percurso. E normalmente esse desafio é a internação do bebê. Então, tá tudo planejado para ir embora para casa e aí precisa ficar ou por conta de uma infecção, ou porque o bebê vai precisar ficar no banho de luz e vai precisar ficar mais tempo no hospital, ou porque aconteceu alguma intercorrência no parto e esse bebê vai precisar ir para UTI. E eu já trabalhei na UTI também, então já vivenciei as experiências, né, da UTI. E aí no cenário de amamentação do hospitalar, tudo muda, né? Sim. Porque por mais que nos hospitais as equipes ainda se esforcem para incentivar e apoiar a amamentação, é muito complicado, porque é uma dinâmica e um fluxo totalmente diferente. Exato. Né? Fora todo o estresse que essa família vivencia, toda a ansiedade. O impacto da internação, né? Que ninguém espera, né? Muitas vezes tem irmãos que estão esperando em casa a chegada desse bebê. Muita coisa. E aí tudo isso impacta na amamentação, porque essa mãe tem um processo interrompido. É um processo, né? É um processo. Você falou bem. E aí, quando esse bebê tem alta, que tem toda aquela alegria de agora a gente vai para casa, vivenciar tudo que a gente tinha sonhado, aí começam os desafios de um bebê que já foi amamentado no hospital, às vezes que precisou de complemento, de outros métodos, e que tem mais dificuldade de conseguir fazer a pega ideal naquela mama e gera todo um sofrimento e aí precisa de um melhor acompanhamento. Quer dizer, é natural, mas não é intuitivo, mas né? Não como é você intuitivo. falou. Sim. Ô, Bia, eu queria aproveitar já a deixa dela, porque ela tá praticamente contando a minha história.
Não Boa. estava no script. Não estava. Mas a Sara, a minha primeira gravidez, eu estava na faculdade e ela nasceu de 34 semanas. Eu internei, na verdade eu sentia dores e não sabia muito bem o que era, fui ser avaliada no hospital e o médico falou assim, ó, vai ficar porque tá dilatando com 33 semanas e meia. Nossa. Falei, nossa, mas como assim, gente? Internou, depois de uma semana teve que fazer a cesárea de urgência porque eu perdi líquido de alguma forma. E aí fui para a cesárea lá de emergência. A Sara nasceu muito pequenininha, baixo peso, eu acho que, se eu não me engano, 1,9 kg, ficou na UTI 28 dias. Caramba. Ficou muito tempo na UTI. Acho que a gente contou no Sim, no primeiro primeiro, episódio, eu comentei, né? Mas, assim, a parte da amamentação foi um desafio. Eu confesso que eu não lembro de ter sofrido durante a internação pensando na amamentação, né? Eu não pensava assim, meu Deus, vou amamentar ou não. Não pensava nisso, porque primeiro eu queria que ela saísse de lá. Sim. Eu lembro muito disso, eu tenho muito essa memória, né? Não, eu quero tirar minha filha daqui, ela tem que ficar bem, tenho que ir para casa. E quando passou 20 dias, mais ou menos, de internação, a pediatra falou, a Sara vai de alta, mas vocês vão de alta pro quarto, não vão para casa, vão para enfermaria. Falei, ué, mas por quê? Porque ela tem que mamar para sair daqui. Eu falei, ai, ferrou. Nem tinha Eu falei, pensado gente, nisso. a menina nunca viu o peito direito na vida. Eu fazia canguruzinho com ela. Ela era alimentada por sonda e copinho. Então, ela já tomava a fórmula desde sempre. E eu ficava naquela ordenha horrorosa, né? Que a gente tem que passar às vezes. E eu lembro que eu fui muito triste pro quarto. Porque eu falei, já pensou se eu for ter que esperar a menina pegar ainda? E a gente ficou naquela tensão, naquele estresse. O Alan ficou, meu marido ficou também no quarto com a gente. Só que assim, todo dia eu tentava. Todo dia uma enfermeira me... Assim, gente, com a sonda na menina, eu tinha que ainda botar o peito. Não é fácil não, amiga. É muita coisa. Ainda bem que eu deixei É a minha muita história por informação. último. É muita coisa. Mas assim, no segundo dia, eu acho que ela pegou. Eu fazia peguinha para ela, né? A enfermeira ajudava. Ela pegou e foi à noite e não tinha ninguém para testemunhar. Pra provar que a mãe não tava Teve que louca. provar que Eu tava falei, mamando. Alan, pega a máquina fotográfica rápido e mostra pra médica amanhã de manhã na visita. Pra gente ter alta. E ela pegou e ela mamou, gente. E lindo. a Sara mamou 1 ano e 3 meses. Olha Que só, lindo, que lindo que mesmo. sucesso. Foi maravilhoso. Mas realmente tem um desafio, eu acho que manter a calma, ter o apoio. Eu tinha um apoio no hospital, né? O hospital era um hospital que fazia muita campanha de bebê canguru, de manter os bebês da UTI no peito da mãe, abraçadinho, né? E tinha essa campanha também para amamentar os bebês. Então, tinha uma certa campanha forte em relação a isso. Mas, assim, deu tudo certo. É importante ter essa campanha, né? Acho que faz parte ter essa rede de apoio, mas eu acho que tem um contraponto, é que se a gente não conseguir, que também não Até fique aquela quando pressão vai, em né? cima da mãe, né? Que, como você falou, tem que lidar com vários pratos ao mesmo tempo. Se ela não conseguir, tá tudo bem também, né? Sim. Não é E culpa prazos, dela. né? Então, E prazos. só vai ter alta se mamar. Misericórdia. O né? Nossa. impacto Olha a ansiedade psicológico. da mãe. Sim. Já não foi fácil. Já os 28 bloqueia a dias, ocitocina, Eu já ficava- não sai o leite. Isso. Eu ficava pensando, mas eu vou ter leite de onde? Que já tem 30 dias que a menina nasceu. Vou tirar de onde, né? Cadê, gente? Não vai sair. Eu imaginava que não ia, mas graças a Deus deu certo. Não, eu tive uma experiência mais fácil em comparação, né? O meu filho Pedro nasceu, foi tudo bem, a gente foi pra casa em 48 horas, eu que era louca do tipo, ai gente, não pode ter alta em 24 horas não. Mas eu tinha um outro desafio, eu tenho seios muito pequenos. E aí na minha cabeça, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir amamentar, eu quero muito amamentar, era um sonho que eu tinha, era uma expectativa grande, mas eu achava que eu não ia conseguir. E eu tive a sorte e a honra de ter uma pediatra assim, super humana. Ela estava comigo na sala de parto, ela é pediatra do Pedro atualmente. E ela falou, Thaís, a gente está junto. O que acontecer, se der, tudo bem. Se não der, tá tudo bem também. Eu vou te ajudar, a gente vai ajudar o Pedro a crescer saudável, bonito. Mas independe de tamanho de seio ou não. Então a gente vai nas técnicas adequadas, a gente vai criar um ambiente e deu super certo. Nesse primeiro momento, o Pedro nasceu grandão, 3,834 kg, então ela falou, o meu medo é de repente o menino, né, querer mamar bastante, e nesse momento inicial você não dá tanta conta, mas dei, e eu acho que o principal assim, momento em que eu fui desafiada de fato, no sentido de que será que eu vou conseguir continuar amamentando meu filho, foi quando a gente foi para casa.
E no dia da pojadura foi o dia que eu senti mais medo na minha vida, assim. Amiga, dá dentro um pause. do... O que é a pojadura? Ah, boa. Falei. É aquele momento em que você sai da transição do colostro, né? Que é aquele líquidozinho inicial, mais amarelo, rico em várias proteínas, enfim. Aí a Bia entra em mais detalhes em relação a esse colostro. E aí você você deixa de produzir, né? Você faz a transição para produzir o leite, de fato, né? E tem essa descida, como chamam, do leite. E nessa transição é uma transição desafiadora para a mãe e para a família, né? Meu primeiro filho, então eu nunca tinha amamentado na vida, por mais que as pessoas falam, vai dar certo. No final deu, mas não é natural, mas não é intuitivo. Eu tive que aprender a amamentar e mais, o Pedro teve que aprender a aceitar mamar, o peito, a mamar, enfim, a fazer a pega correta, etc. E eu tive uma consultora de amamentação, meu primeiro arrependimento, mas está tudo bem, são aprendizados. Eu tive só depois que eu tive o Pedro. Quando a gente foi para casa, eu senti falta da consulta no pré, acho que para um próximo é lição aprendida. E ela foi na minha casa umas 3, 4 noites seguidas. Teve uma noite, que foi a noite mesmo da pojadura, né, que ela foi 3 vezes lá em casa, assim, na sequência. Eu lembro que a última vez que eu liguei para ela, que ela foi super solista, foi 1h pouca da manhã, ela falou, eu vou aí. A gente não vai deixar o Pedro e nem você no desespero, mas eu sei que essa realidade não dá para ser, né, nem toda mãe vai conseguir ter esse suporte, esse apoio. E depois teve uma hora também que eu falei para ela, depois de passado alguns dias que o Pedro começou a pegar, não tinha a pega mais perfeita do mundo, mas estava bem alimentado, que eu falei para ela, agora eu quero seguir sozinha, porque eu acho que eu dou conta. E eu acho que eu tive a sorte também, eu não tive lesão nenhuma no seio, foi super tranquilo, dali para frente. Claro, né? Tem o seio que fica empedrado um dia, aí você fica mais mal-humorada, dói. Mas nunca tive nenhuma complicação a mais em relação à amamentação e fiquei muito feliz e realizada em conseguir fazer a amamentação do meu filho e até hoje ele mama, ele tem 9 meses, né? Mas, enfim, tudo que a gente cria de expectativa nem sempre acontece e esta bendita pojadura eu vou te falar, viu? A descida do leite é complicadíssima. Eu falo que o primeiro grande desafio da amamentação é a descida do leite. Impressionante. E você ter acesso à informação e à orientação no pré-natal te previne desse momento. Porque você não vai te inibir de passar por esse momento. Porque todas as mães vão passar por esse momento. E é bom que passe, porque é o significado de que está produzindo leite. Porém, se você tem acesso à informação e orientação, você vai saber o que esperar e como manejar. Isso. O que está acontecendo com o meu corpo? Por que está acontecendo isso? O que eu faço? Qual que é o passo a passo? Por onde eu vou? Né? Não, e o acompanhamento, né, Bia? Porque eu lembro que na minha consulta pré-natal eu até tive a orientação do que era esse momento. E eu sou médica, né? Mas, gente, é um turbilhão de coisas e sentimentos que a gente passa na hora e a gente não lembra. Não lembra. Não lembra. Esquece. Exato. É muita coisa, né? Então, a Thaisa já entrou nessa parte da consulta pré-natal, né? O que tu acha que pode aprender, ou uma dica especial nessa fase de pré-natal, antes de ter o bebê? O que tu acha que seja uma dica de ouro para aprender e para evitar? As primeiras coisas que eu falo para todas, que precisa saber no pré-natal. Quais os itens de enxoval que você precisa ter para amamentação e quais os itens que você não precisa. Cara, isso daí a gente nunca sabe. Precioso, a gente precisa saber. Porque na gestação a gente se preocupa com tanta coisa que às vezes a gente acaba comprando coisas desnecessárias, investindo muito dinheiro em coisas que não são necessárias naquele primeiro momento. Então, por exemplo, bomba de extração. É uma coisa super cara que as famílias ficam loucas para ter e você não vai usar no primeiro momento, porque no momento da pojadura é um primeiro erro. Todo mundo coloca a bomba para extrair o leite. Mais, né? E aí você acaba estimulando mais aquela mama que está produzindo muito. Então não é o indicado nesse momento. O primeiro erro. Então, você saber os itens que são necessários, que você vai realmente utilizar, te faz investir o seu dinheiro em coisas que você vai usar e o porquê daqueles itens, né? O segundo ponto é saber já posicionar o bebê para mamar e quais os sinais da pega correta. Porque se a gente não tem um posicionamento adequado e uma pega efetiva, com certeza vai ter lesão. Então, quase todas as mães têm uma sensibilidade no mamilo quando começa a amamentar, porque esse corpo está se preparando, é esperado. Mas a dor extrema e as lesões
não são esperadas, né? Não são normais. Bia, mas é muito comum, né? É muito Quando eu falo comum. para as minhas amigas que eu não tive lesão nenhuma, todas estranharam muito. E eu também falei, gente, será que é normal isso? Eu não ter. Que todo mundo teve, todo mundo passou por isso. Eu lembro de ter na segunda filha. Na Laura, a Laura nasceu maior, com mais fome. Então eu senti assim que a Laura ela sugava mais forte. E aí eu tive lesão, mas assim, nada grave também. Tinha um pouquinho de rachadura, às vezes um seio ficava muito mais dolorido que o outro, aí eu tentava evitar esse, colocava ela no outro, mas é aquela confusão, né? Aí o leite fica pra cá, aí fica mais cheio de um lado. E eu lembro que uma das orientações da pediatra e da minha ginecologista era pegar um pouquinho de sol no mamilo. Eu ficava na janela do quarto, assim. Não dá hoje em dia, né? Exposta. Sim. Hoje em dia temos recursos mais Laser, tecnológicos, né? como laser, que ajuda muito na cicatrização das lesões. Mas, de fato, as lesões impactam muito, né? No processo da amamentação. E, sim, elas são muito comuns. E, geralmente, eu falo, né, que basta uma pega errada para lesionar esse mamilo que está sensível. Então, saber como posicionar e como garantir uma pega efetiva ainda na gestação vai proporcionar que essa mãe, na primeira pega, assim quando o bebê nasça, né, que ela saiba já posicionar e que ela saiba garantir a pega efetiva para que minimize os riscos dela ter uma lesão ainda no hospital. Porque a maior parte na consulta pós-natal já tem lesão. Eu chego para fazer a primeira consultoria em casa e já tá com lesão. Entendi. Então, é bem no início prevenção mesmo, né? Identificar, né, quando não tá indo certo, quando não tá fluindo da forma certa a pega do bebê. Os sinais, né, de uma pega efetiva. E aproveitando que você falou, assim, desses primeiros sinais da saída da maternidade, aquela mamãe que está se preparando para ter, né, o seu bebê agora, ou aquela que acabou de ter e que teve a oportunidade de escutar, enfim, e ver a gente nesse podcast, quais são as dicas que você, né, podia dar para ela nesses primeiros dias mais desafiadores da amamentação, incluindo a dica de ter algum profissional orientando também? A primeira coisa, se tiver possibilidade, né, de ter uma rede de apoio, delegue. Porque o que acontece? Eu falo que faça aquilo que depende exclusivamente só de você, que é amamentar. O resto, se você tiver possibilidade de ter uma rede de apoio, deixe na mão da sua rede de apoio. Então, arrumar a casa, lavar a roupa, fazer a comida, cuidar do animal de estimação, enfim, todas as outras coisas, né? Os cuidados com o bebê também. Então, dar banho, trocar a fralda, inclui o pai aí, o companheiro, né? Enfim, nesse processo, para que a mãe fique realmente focada no processo da amamentação, que já é um processo muito onoroso, que demanda demais, somado a uma privação de sono importante, que já deixa as mães tumultuadas da cabeça. Hormônio, então, a primeira coisa, delegue as funções que não dependem exclusivamente de você. Segunda coisa, hidratação. Ingestão de água é fundamental. Mãe que amamenta precisa tomar no mínimo 3 litros de água por dia, porque é o substrato da produção de leite. Isso faz diferença mesmo, viu? Eu digo que, enfim, não sei se a Ilma lembra do período dela, mas como eu amamentei recentemente, não só a gente sente a necessidade de ter mais volume de água, mas no dia que eu tomava direitinho os 3 litros, nossa, como eu produzia bem. Impacta muito na produção de leite, porque é o substrato mesmo, né? Os nutrientes e a água. Então, precisa ter uma alimentação minimamente equilibrada e uma hidratação adequada, né? E o terceiro e mais difícil nos momentos que conseguir que o bebê estiver tirando aquela soneca, opte pelo seu descanso. Porque mãe extremamente exausta e cansada gera angústia, gera frustração, né? Gera ansiedade, enfim. E tudo isso atrapalha também no processo. Você falou um negócio interessante, Bia, que é descansar. Não é dormir necessariamente, né? Eu lembro que as pessoas falavam, Thaís, eu tenho que dormir, Thaís, eu tenho que dormir. Eu falei, gente, eu não consigo dormir durante o dia. À noite é onde eu tô mais cansada que eu deveria dormir, mas não dá. Mas quando eu aprendi que pelo menos se eu conseguir descansar, fazia diferença, nossa, minha vida mudou da água pro vinho. E vou falar para vocês, Bia, se quiser até comentar.
eu até brinco com os meus amigos. Eu comi o reboco da parede. Cara, que fome! Muita fome. Fora a sede, que eu tinha que ter Sim. água, né, disponível toda hora para mim, mas eu sentia muita fome. E eu acho que se você puder comentar um pouquinho, né, o bebê, o Pedro mamava a cada hora, mais ou menos, hora e meia, e a gente começa a contar uma mamada, entre uma mamada e outra a partir do início da mamada, né? Isso foi uma coisa que eu não tinha muita ideia de que a gente fazia mais ou menos essa conta. Claro que é livre demanda, é na hora que o bebê quer e que ele precisa, mas no primeiro mês foi desesperador, assim. Foi uma experiência, assim, valiosa para mim. Eu cresci como ser humano, inclusive, mas demandou muito da mãe. E ainda bem que eu tive essa rede de apoio, porque eu não tinha tempo de preparar comida. A comida vinha para mim. Às vezes eles me davam comida na boca, porque, enfim, o Pedro estava demandando muito. E como fez diferença ter essa rede de apoio? Rede de apoio é fundamental, né? Quem tem, use e abuse, sem limitações. É muito importante mesmo para o processo do amamentar. E se você não tem uma rede de apoio, mas tem como investir, né, em um profissional para estar ali junto com você, para te direcionar, para te auxiliar, né, as prioridades naquele momento, o que está acontecendo, né, traçar um plano de ação para o que você precisa fazer naquele momento, é importante também. Boa. Ô Bia, e fala para mim, eu consegui amamentar na primeira, na segunda, com algumas dificuldades, deu tudo certo, mas a partir de que momento que tu avalia, por exemplo, a paciente, aquela mãe que existe esse diagnóstico, fala assim, você não vai amamentar, tá tudo certo. Existe esse ponto de que a mãe tenta, luta para que amamente, ou de repente, né, o bebê também não consegue, não tem produção de leite por algum motivo. Existe algum momento que tu chega com essa mãe e fala, a partir daqui tá tudo bem, não deu, não vai dar, já está sendo prejudicial. Já existiu esse tipo de situação? Como que tu avalia isso? Eu acredito que, primeira coisa, a amamentação é uma díade, né? Então, é um processo que precisa ser bom para a mãe e precisa ser bom para o bebê. Não adianta ser só benéfico para o bebê. Então, o bebê tá saudável, o bebê tá ganhando peso, né? Tá engordando, se desenvolvendo, e a mãe tá sofrendo, e a mãe não quer amamentar. E já... Isso também, né? E tá tudo bem também. E tá tudo bem, né? Então, eu acredito que é uma escolha. Então, no momento que esgotou as possibilidades, que aquela mãe já tá exausta, que ela chega pra mim e fala, Bia, pra mim não dá mais, não tá sendo benéfico, não tá sendo um momento prazeroso, porque a amamentação, para além de nutrição, ela é um momento de vínculo entre o bebê e a mãe. Sim. Então, se aquele momento não tá existindo mais, se para aquela mãe o momento do amamentar é honoroso, não tem por que a gente continuar, né, investindo nisso. Sim. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto. Avaliação de bem-estar. Exatamente. Como que está sendo o processo para ambos, né? Sim. Agora, a gente tem um segundo ponto, que é aquela mãe, por exemplo, que tem uma baixa produção, geralmente associado aí quando a gente tem uma manipulação das mamas, né? Então, quando tem as cirurgias mamárias, que tem um maior impacto, né? Principalmente de redução de mama, onde a gente tem retirada de tecido mesmo de produção de leite. E aí a gente pode ter um impacto na produção de leite. Mas a gente sabe que tem protocolos para aumentar essa produção. E aí, até que ponto a gente vai seguir esse protocolo? Essa mãe deseja que esse protocolo seja realizado? Não deseja? Até que ponto esse protocolo se encaixa na rotina da família? Porque não é uma coisa simples aumentar a produção de leite, né? Demanda muita energia, são vários processos, né? Então, se isso se enquadra na rotina da família, isso já foi feito, e mesmo assim a gente não teve uma produção sustentada, esse bebê não está ganhando peso efetivo, né? Aí a gente vai para as opções que a gente tem no mercado, enfim. A introdução da fórmula, que é para isso que a fórmula existe, né? A indústria fabricou a fórmula, que é justamente para, nesses casos, a gente ter uma opção para manter o bebê, né? Com a alimentação correta, né, que é o ideal, que não é o leite que vem da vaca, né? Por exemplo, de fazer a introdução correta da fórmula. Ela veio aqui para ajudar. Eu lembro que no dia da apojadura, né, eu falei para vocês que foi o caos da minha vida. Enfim, a gente tinha alguns familiares, e eu até entendo esse momento, para eles também foi um pouquinho tenso. Então eu desci e subi aquela escada lá de casa e estava angustiada, e a pediatra falou, vamos botar um pouquinho de fórmula. Eu estava com a minha consultora, e a minha consultora foi nessa linha de, Thaisa, não se sente culpada, porque a gente vai ter que introduzir um pouco de fórmula
tá tudo bem nesse momento. Né? Não significa dizer que você está desistindo. E a gente está naquele processo todo de culpa, de entender aquele momento, eu não quero que meu filho passe fome. E aí teve uma hora que eu desci, fui fazer a fórmula para o meu filho, com muita culpa, olhando para o meu peito cheio e, sabe, com lágrimas nos olhos, e alguém chegou no meu ouvido e falou: nossa, mas você já vai desistir? Você já vai desmamar o seu filho? Nossa, aquilo doeu muito. Eu não tenho mágoas em relação à pessoa que me falou isso, entendo o contexto da pessoa, mas isso machuca. A mãe, que já está num momento extremamente delicado, se sentindo culpada... Isso já está passando na tua cabeça. Exato. E vem outra pessoa e aponta o que... Exato. E se eu desistisse, entre aspas, da amamentação, estava tudo bem, porque eu tenho direito, o corpo é meu também, né? Sim. É sobre isso, né? E lembrar que, assim, no momento que a gente precisa, né, da introdução da fórmula, por exemplo, porque o processo tá todo onoroso, enfim, para trazer um alívio ali momentâneo, a gente tem um plano de retirada dessa fórmula, né? A gente vai introduzir, depois a gente vai retirar. E tá tudo bem, a vida vai seguir, né? Se for do desejo da mãe, seguir no aleitamento materno exclusivo, óbvio que a gente sempre vai incentivar, mas tem os limites, né? Sim. Do que cada um espera para si, do que cada um tem expectativa para si, o que cada um consegue suportar naquele momento. Exato. Né? A gente precisa respeitar e ser apoio, ser suporte, estar do lado, né? E direcionar. Eu acho que para mim foi um pouco mais fácil. Porque daí a Sara, até 1 ano e 3 meses, mamou. Não era exclusivo, porque ela já tinha saído do hospital com fórmula, então ufa. Não teve nenhuma culpa. Nós vamos só manter aqui essa organização. Tá ótimo, né? E aí, 1 ano e 3 meses, engravidei da Laura. Então, Sara, sai do peito, querida, que agora vai ser a vez da próxima. E aí, a Laura começou a mamar, mas assim, eu já estava tão cansada de amamentar, e as duas eram pequenas. E a Laura, ela comia muito bem. Com 3, 4 meses, a pediatra falou: vamos introduzir já umas papinhas, porque eu não dava conta. E eu tinha que estudar, né? Eu fazia faculdade. Sim, também. Verdade. Então, ela fazia fórmula. Com 4, 5 meses, começou a botar umas papinhas lá. Com 6 meses, ela mandava ver na sopa. E eu falei: é esse o momento, filha. Tchau. Acabou, os peitos são meu, agora só meu. Não é mais de ninguém. Então, assim, foi super, assim, dá dó, tadinha, né? Porque é aquela manha, o vínculo é uma delícia. Né? Eu adorava amamentar, assim. Mas foi o nosso momento. Eu falei: não, 6 meses ela come muito bem, tá tudo certo. Vamos cada uma seguir seu caminho aqui. Mas né? A gente tem que manter nossa saúde mental também. Sim. Acho que entrando um pouquinho, né, nessa coisa de 6 meses, preciso voltar para a faculdade, de praticidade. E as mamães que estão no final aí da licença maternidade e vão precisar ordenhar. Aquelas, obviamente, que desejam, né, manter o aleitamento materno. Quais são os desafios e as dicas aí? Depois eu conto umas histórias minhas também. É um perrengue. Nossa. O retorno ao trabalho é um perrengue. Quando eu faço a consultoria de pós-parto, eu já pergunto: quando que é a sua previsão de retornar ao trabalho? Nossa, Bia, brilhou. Você tem que falar para quem está assistindo e ouvindo a gente como é que faz para seguir e ter a sua consultoria. Sim, porque o que acontece? É nesse momento que a gente já precisa começar a planejar. Porque o retorno ao trabalho, ele precisa ser planejado pelo menos com 1 mês de antecedência. Porque é uma rotina surreal, gente. Surreal, a gente precisa ordenhar para fazer estoque de leite materno. A gente precisa organizar esse leite no refrigerador. Quanto tempo esse leite vai ficar disponível ali? Quem vai ser a pessoa que vai ofertar esse leite? Porque se você vai retornar ao trabalho, quem vai ficar com a criança? Essa pessoa que vai ficar com o bebê tem segurança para ofertar o leite em que método? Isso precisa ser treinado antes, né? Porque é muito comum o bebê rejeitar. Então, isso precisa ser treinado aí, com pelo menos uns 15 dias antes, para a criança já ir se adaptando, que naqueles momentos do dia ela vai receber o leite materno de tal fórmula, né? Então, é toda uma dinâmica e tem a outra parte. No seu trabalho, tem um ambiente para você ordenhar, né? Que está preparado para te receber? Não tá? Qual que é a distância do seu trabalho até a sua casa? Você vai conseguir ordenhar esse leite lá e trazer para casa seguro? Né, dentro de uma bolsa térmica, enfim, para chegar em casa e congelar, né? Você vai ter um tempo disponível que o trabalho vai disponibilizar para você ordenhar ou não,
Nossa, então, difícil. são várias e várias coisas que a gente precisa pensar e isso precisa ser planejado com antecedência. E precisa mesmo, tá? Eu falo que, assim, eu tive a orientação, a gente começou a fazer todo esse planejamento que você foi falando do passo a passo 15 dias antes de eu voltar ao trabalho. E quando parecia que estava tudo bem, que o Pedro tinha escolhido o dispositivo dele, né, eu retornava ao trabalho numa segunda, na sexta, dentro daquele momento em que a gente decidia que ele tinha que pegar o dispositivo, naquele dia ele não pegou. E sábado eu tentei, domingo eu tentei, ele não pegava de jeito nenhum. E meu trabalho, o primeiro dia eu precisava ir presencial, que era em São Paulo. Então, a distância de São José dos Campos a São Paulo, né, capital. E foi desesperador. A minha babá, a babá do Pedro, né, que eu amo de paixão, que hoje faz parte da família. A Dani, te agradeço aqui do fundo do meu coração. Ela falou, vai em paz, o Pedro vai pegar, eu vou dar um jeito. Ela arrumou uma mamadeira lá antiga, um dispositivo antigo, assim. A mamadeira era nova, mas era aqueles bicos que, teoricamente, não são recomendados. O Pedro fez a primeira sucção, deixou, ela mudou o dispositivo para o que a pediatra tinha orientado e foi até hoje, assim, sabe? Mas, por mais que a gente se planeje, as coisas... às vezes não saem exatamente da forma como a gente esperava, né? E eu tive a sorte de no trabalho tem um lactário, então tem uma sala preparada, eu fico sozinha, tem um refrigerador lá, então eu estoco meu leite, eu trago de volta na caixa térmica, eu controlo a temperatura na hora que volta. Então, não é simples. Algumas vezes que eu ordenhei, eu precisei chegar em casa e descartar o leite, porque eu entendi que não foi feito de forma segura, né? Mas é desafiador, viu? Tem que planejar mesmo, senão não vai. Eu acho que é importante deixar claro que existe uma forma de se organizar e de ter esse planejamento. Porque eu venho de uma realidade que eu nem lembro se eu pensei em consultoria de amamentação. Isso foi o quê? Há 11, quase 12 anos atrás. Não sei se falava muito nisso também, mas assim... Culturalmente, eu acho que de cultura familiar mesmo, a gente ia ali se ajudando, sabe? E eu tinha acesso, né? Eu fazia faculdade de medicina, então eu tinha acesso às enfermeiras, a pediatra muito fácil, então eu tinha uma orientação boa. Mas eu acho que é legal deixar bem claro para os pacientes que existe uma forma organizacional de fazer isso, de repente, facilitar o processo, de ter um apoio nesse processo, saber que a gente tem profissionais que fazem isso. Né? Isso é importante chegar para o público que tem essa oportunidade de fazer, de procurar, porque, nossa, a gente vai facilitar a vida de um jeito e de entender que, assim, você não está sozinha no mundo lutando para amamentar alguém. Sim. E é incrível, porque né? As consultorias de amamentação, elas existem todo o processo de amamentação. Então, no pré-natal, para te preparar antes da amamentação. No pós-natal, que é a maioria que todo mundo conhece, que é quando tem o perrengue, então quando tem a dor, quando tem a lesão, quando tem a baixa produção. No retorno ao trabalho, para fazer toda essa organização da rotina e te direcionar. E também no momento do desmame. Então, quando a mãe opta, né? Não, chegou o nosso momento, a gente vai desmamar, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso de uma forma gentil, sem traumas, nem pra um, nem pra outro. Tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Porque é um processo também do desmame, né? Da desvinculação ali daquele momento e de vincular de outras formas, né? Então, a consultoria, ela existe em todas as etapas do processo da amamentação. Bia já está contratada. Quando eu precisar fazer esse momento da transição, que eu já pensei algumas vezes, gente, eu vou sofrer. Não vou mais. A gente não sofre. Assim... Tem esse parte, momento, né? Da quebra, né? Mas faz parte. Mas tem técnicas para aliviar. E todo mundo sobrevive. Estamos aqui viva, né? Estão tudo vivo, as meninas estão crescidas, tudo inteligente, tá tudo certo. Boa. Vamos lá, Bia. Então, vamos agora te pedir em um pouquinho que tu compartilhe com a gente dicas valiosas. Sei lá, lista para mim 3 dicas de ouro sobre a amamentação. 3 dicas de ouro. Para as mamães que estão... Para as famílias, de uma forma em geral, que estão vendo e ouvindo a gente, para não esquecer, para levar no coraçãozinho.
Seja no primeira gestação, segunda, terceira, porque a gente sempre aprende, né? Não pode ser mãe sem essas 3 dicas. Fala aí. Não pode, Primeira amiga, calma. coisa. Primeira coisa, a amamentação não é intuitiva, não é comercial de margarina. A gente precisa ter acesso à informação e à orientação. Então, incluam na listinha aí do enxoval de amamentação a orientação, né, adequada. Show. Aí no seu pré-natal. Maravilhoso. Segunda dica de ouro. Quando chegar o perrengue, não hesite em pedir ajuda. Não ache que você tem que passar por isso sozinha, que tudo vai se resolver, que dor é normal, que amamentar com dor 10, com o mamilo sangrando é normal. Não é que normal. a gente ouve de muita gente. Sim. Não é. O seu mamilo não vai calejar. Jesus. Ele precisa ser cuidado. Então, não hesite em pedir ajuda. Esse é um momento fundamental, né? E terceira dica é: não se culpe durante o processo. É um processo difícil, existem muitas dificuldades, né? Mas você está fazendo o seu melhor com aquilo que você tem naquele momento, né? Então, é muito difícil falar isso para as mães, porque a maternidade vem carregada de muita culpa, né? Que a própria sociedade coloca. Mas não se culpe nesse momento. Você está fazendo o seu melhor. Maravilhosa. Eu, nessa introdução alimentar, né, do Pedro, tem um aplicativo que assim que a gente abre, ele coloca assim: você é uma mãe incrível. Toda vez que eu abro o aplicativo, até me emociono. É uma frase boba, né? Mas pra gente que tá passando pelo processo, é muito significativo, né? Eu acho que é bem isso que você falou, né? A gente já é uma mãe incrível porque a gente é mãe. Ponto. Com todos os desafios e pressões da sociedade. Bia, foi um prazer enorme falar com você. Você é uma simpatia de pessoa, fora o grande conhecimento que você tem dessa fase. Gente, a Bia já vai ser contratada para essa fase de transição, mais para frente do Pedro. Eu queria que, se você pudesse, deixasse seu contato, como é que as pessoas, né, fazem para se conectar com você, principalmente nas redes sociais, que eu sei que tem muita gente aí que vai se interessar. Sim. Podem acessar aí meu Instagram, é @enfibiamarques. Lá no meu Instagram tem o link também do meu WhatsApp. Pode mandar mensagem, pode mandar direct. Tem bastante vídeo, tem bastante conteúdo. Eu me esforço bastante aí nas redes para divulgar mesmo informação e orientação. Então aproveitem todos os vídeos aí. O Instagram da Bia, assim, se quem vai ter bebê, quem já tá amamentando, zapear, já tem bastante informação incrível e rica ali. Não, mas contrata a Bia, Não, que faz claro. diferença também, tá? Sim, claro. Tá ali no dia a dia é um diferencial, né? Mas pra quem não tem essa possibilidade, Sim. pode acessar o Instagram, que já tem muita coisa aí gratuita. Que dá uma ajudinha. Boa. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer a Ilma também por estar aqui com a gente, né, nesse projeto. Agradecer a Clínica Ogino, que tornou esse projeto uma realidade, né? A Clínica Ogino, que é focado na saúde da mulher, né, na atenção aí antes de ter o neném, durante a gestação e no pós-gestacional. A gente não pode esquecer. E lembrar vocês, né, que gostaram, enfim, que estão acompanhando a gente, lembra de se inscrever nos nossos canais. A gente está no YouTube. A gente está nas principais plataformas aí de podcast, em áudio também. Coloca um inscrito lá para acompanhar as notificações. E até o próximo Vida Nossa. Nossa vida. Parabéns, Obrigada. meninas. Foi Obrigada. ótimo.